Agora o verdadeiro, Alberto, por favor. Gravação iniciada, presidente. Obrigado, Alberto. Bom, vamos retomar, então, os trabalhos da pauta de julgamento do dia 16 de outubro, da tarde do dia 16 de outubro, agora com a presença da conselheira Mauritânia Elvira de Souza Mendonça, no lugar do conselheiro Daniel Ribeiro Silva, que teve de se ausentar. A gente vai julgar, então, o item 134, é a conselheira Luciana, recorrente BHS, Brazilian Helicopter Service, táxi aéreo SA. Alberto, por gentileza, pode chamar o patrono? Letícia. Foi muito bem, presidente. Thank you. Foi a convocação, presidente. Então, ok, obrigado, Alberto. Item 147 da pauta, doutora Liliane. Seu processo será julgado agora. Por favor, observe a mensagem privada no chat. Alberto? Alberto? Apoio, por gentileza. Apoio, por gentileza. Patrono convocado, presidente. Alberto, é o item 134. Primeiro 134. Ok. Item 134 da pauta, senhor Leonardo. Seu processo será julgado agora. Por favor, observar a mensagem privada no chat. Acho que eles colocaram errado. Patrono do 134 convocado, presidente. Obrigado, Alberto. Boa tarde, doutor Leonardo. Boa tarde, presidente. Seja bem-vindo à nossa sala de reunião. Muito obrigado. Muito bem. Então, vamos dar início ao julgamento do item 134, conselheira Luciana, recorrente BHS, Brasília Helicopter Service Táxi Aéreo. Com a palavra, relator. Boa tarde a todos. Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão que, por unanimidade de votos, julgou improcedente manifestação de inconformidade para manter o despacho decisório, que não homologou compensação declarada nas perdecontas que relaciona. No ato, colocou-se que não foi apurado saldo negativo, visto que na DIPJ correspondente ao período de apuração do crédito informado nas perdecontas listadas, consta imposto a pagar no importe de 485.535,32. Por tal razão, o recorrente apresentou manifestação de inconformidade de folhas 8 a 32, alegando em síntese que não recorre das duas primeiras nem das duas últimas perdecontas, bem como que no ano calendário de 2004 apurou o saldo negativo de imposto de renda pessoa jurídica retido,
saldo negativo de imposto de renda, pessoa jurídica, no importe de 2.362.035,56, origem em crédito de compensações não homologadas. Afirmou que o despacho decisório é formalista, que ignora a prevalência da substância sob a forma, tendo que bastaria uma diligência retificadora ou ainda que as próprias autoridades realizassem a retificação. Reconheceu, assim, que existe erro nas declarações e que não informou o valor das retenções a título de imposto de renda no ano calendário de 2004. Por isso, demarcou erro formal na declaração, demarcou que o erro formal na declaração não descaracteriza o seu direito, nem como que as autoridades fiscais analisaram as declarações por seus sistemas, sem que ocorra uma diligência para apuração do crédito e que afronta verdade material. Por fim, pleiteou a reforma do despacho decisório recorrido e o reconhecimento do direito creditório no importe de 2.185.92693 relativo a saldo negativo de imposto de renda retido em fonte. Era esse a diferença do que eu tinha relatado anteriormente. Mas é imposto de renda fonte, no ano calendário de 2004. Contudo, o acórdão julgou a manifestação de inconformidade improcedente, alegando que são requisitos da compensação tributária a liquidez e certeza do crédito, cabendo ao declarante prestar as informações do crédito que comprovadamente declara ser titular, também as informações do débito, lastreado em documentos e registros contábeis idôneos, e apurar dever nas declarações corresponderem às que o declarante havia prestado em outros documentos. Assim, entendeu-se que a manifestação de inconformidade não elidiu os fatos que embasaram o despacho decisório, tendo ele sido mantido. Inconformada com o resultado do julgamento, interpôs recurso voluntário, alegando, em síntese, os argumentos já trazidos em manifestação de inconformidade, contudo, apontando todas as inconsistências constantes nas suas declarações de compensações e trazendo, de forma destacada, a composição do saldo negativo que pleiteia. Colocou a recorrente ainda a necessidade de, se caso de dúvida, apurar se o valor a legitimidade do crédito através da realização de diligências e reiterou seus argumentos para fins de que fosse reconhecido o direito creditório relativo ao saldo negativo de 2.185.92693, que é objeto deste recurso. É o relatório, presidente. Muito bem. Doutor Leonardo, com a palavra. Obrigado, presidente. Boa tarde, conselheiros. Agradeço a doutora Luciana aí pela leitura do relatório, que reflete aí bem sumariza a discussão nos autos. Serei breve, não tomarei muito tempo dos senhores aí pelo bem da sessão. A matéria, por diversas, conhecida, e reiteradamente julgada aí no âmbito do CARF também dessa Câmara, são pedidos de compensação que continham, isso é um fato incontroverso e assumido desde a primeira manifestação da contribuinte nos autos, erros de forma, e que por conta desses erros de forma, as decisões até então proferidas nos autos vêm fechando os olhos à essência do crédito e à existência do crédito detido pela contribuinte. Então, como já antecipado pela doutora Luciana, transmiti 26 perdecompes, fruto de quê? De saldo negativo de RPJ decorrentes de retenções de fonte. Retenções de fonte de 3 fontes distintas. Petrobras, e isso equivale a 96%, 98% do saldo credor do ano de 2004, e outras 2 pequenas retenções de aplicações financeiras do BNP e do Bradesco. Apresentei as 26 perdecompes, o despacho decisório não homologou nenhuma delas, dizendo que havia inconsistências na documentação fiscal contábil da contribuinte, o que é absolutamente verdadeiro, e foi, inclusive, assumido
e declarado pela própria contribuinte de que houve, de fato, que ela detectou pós-despacho decisório a existência de erro. E que erros foram esses? Embora essas retenções, as três, estivessem devidamente declaradas na ficha 53 da DIPJ, do ano calendário 4, e também no livro razão da contribuinte, se ouvidou a contribuinte de também fazer a declaração dessas retenções na ficha 12A. Então, de fato, quando a DRF, no despacho decisório, diz havia inconsistência, havia. Não constou a declaração dessas retenções na ficha 12A. Mas a própria delegacia, o próprio auditor, todo o despacho decisório, provavelmente, ou pelo menos deveria ter visto, que havia essa declaração dessas retenções na ficha 12, na ficha 53. E no meu livro Razão, e ainda mais, na própria DIF, apresentada pela Petrobras. Então, com base nessas razões, se apresentou manifestação de conformidade, dizendo assim, olha, de fato eu me equivoquei, de não ter preenchido a ficha 12A, mas havia na minha DIPJ daquele ano calendário outras indicações, claras indicações que demonstravam a existência e a origem desse crédito, além de livro razão e além da própria DIF atestando a existência dessas retenções. E na minha manifestação, aduzi ainda mais, olha, e esse, o fato de eu não ter lançado a informação da retenção na 12A, na ficha 12A, não foi o único equívoco de forma que cometi. Também me equivoquei ao indicar os códigos de retenção, e aí, assim, não vem ao caso, mas eu indiquei o 3426, 1708, e deveria ter indicado 6800, 6147 e 6190. Também esclareci isso na minha manifestação de conformidade. E não eram esses os únicos erros, senhores, que cometi nas minhas perdecompes. Nas duas primeiras perdecompes que apresentei, por equívoco de quem elaborou a perdecomp, ao invés de indicar no saldo, no campo saldo do crédito a compensar, o valor integral de 2.158.000, tal como já antecipado pela doutora Luciana, o que fez a contribuinte? Indicou exclusivamente o valor de saldo de crédito suficiente para compensar o débito objeto daquela perdecomp específica. Isso ocorreu nas duas primeiras perdecomps. O que fez, então, a contribuinte ao manifestar inconformidade contra esse despacho? Quitou essas duas primeiras perdecomps, porque, de fato, o valor de crédito informado nela estava absolutamente equivocado, além desses outros equívocos que já mencionei. Então, desistimos das duas primeiras, quitamos o débito decorrente dessa não homologação dessas duas primeiras e também quitamos os débitos decorrentes das duas últimas decomps. Por que das duas últimas decomps? Que foram transmitidas após o prazo legal de 5 anos da origem dos créditos. Então, ficaram das 26, 22 compensações, que são as que se buscam o reconhecimento do direito de crédito nesses autos. Apresentada a manifestação de conformidade, o que diz a DRJ? Olha, eu não posso examinar essas suas questões, doutor, porque eu usurparia a competência da delegacia da Receita Federal, do auditor que examinou o despacho decisório, que prolatou o despacho decisório. E aí o que ocorre, senhores conselheiros, é que até o presente momento eu não tive nenhuma decisão nesses autos que, primeiro, examinou o documento que juntei aos autos, e não são poucos, que são provas manifestas e inequívocas da origem, da existência e da consistência do meu crédito, não obstante todos os vícios formais cometidos no processo de transmissão dessa perdecomp e até na declaração, na formação da DIPJ, ao ter se omitido por engano o preenchimento da ficha 12A, indicando as retenções que deram origem ao meu saldo negativo. Então, o fundamento do pedido que consta dos autos e do recurso voluntário que, ora, os conselheiros estão a julgar, é basicamente, olha, meu crédito é incontroverso, ele está devidamente suportado por documentos hábeis e idôneos, não paira nenhuma sombra de dúvida ou nenhuma alegação de qualquer autoridade nos autos dizendo que os documentos não mereçam fé ou que não mereçam
a ser levado em consideração. E, como se sabe, o artigo 147 do CTN, no parágrafo 2º, determina expressamente que a autoridade administrativa, ao detectar erro de forma, ela de ofício faça a retificação. Isso já poderia há muito tempo ter sido resolvido, senhores, nos autos. Tivesse a DRF detectado isso, que deveria, esse é o dever dele, do auditor, de fazer o reexame da matéria fática submetida a ele, especialmente de documentos que estão sob guarda da própria Receita Federal, mas não obstante, a própria contribuinte também, por zelo, juntou todo o cabedal de documentos aos autos. A Instituição Normativa 900, que era vigente na época dos fatos geradores, o seu artigo 65, também determina que, em caso de dúvida, cabe à autoridade determinar a realização de diligência. E ela diz, para verificar a exatidão das informações prestadas. Agora, o que não dá para ter cabimento e procedência num processo administrativo fiscal, senhores, é recusar o manifesto de direito de crédito em contribuinte se valendo de formalidade, se valendo de escusas do tipo, há inconsistência de forma tal que eu não posso examinar o seu pedido, não posso examinar documento, nego o seu direito de crédito. Isso é absolutamente contrário às normas que já citei aqui, contrários ao princípio, vetor do todo o processo administrativo tributário, que é o da verdade material, e, aliás, é contrário, inclusive, a um parecer normativo da COSIT, e falo do parecer normativo 8 de 2014, em que a COSIT, na qualidade de autoridade máxima do Fisco Federal, autoridade máxima consultiva do Fisco Federal, bem reconheceu que, mesmo após esgotado o contencioso administrativo, podem as autoridades fiscais revisitarem erros de forma e, se detectado e confirmado que era apenas erro de forma, retificá-los de ofício. Isso nada mais é do que controle da legalidade, senhores, para não se cobrar tributo sobre fato gerador que não ocorreu ou para se negar uma realidade que está toda à vista evidente nos autos sobre a existência do direito creditório da contribuinte. Então, por essas razões, senhores, já aqui me agradecendo pela atenção e me despedindo dos senhores, é que a contribuinte pede o reconhecimento do crédito ou, quando muito, a nulidade das decisões até então prolatadas, para que sejam, então, proferidas novas decisões, dessa vez, sim, examinando a violação, a substância sobre a forma, a verdade material, o formalismo moderado e as provas carreadas nos autos. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Doutora Luciana, com a palavra, proferir seu voto. Já abreviando, em relação à questão da preliminar de nulidade, conforme adotado pelo patrono, em relação à preliminar, presidente, eu estou aplicando os argumentos preliminares da ausência de busca de verdade material, ausência de uma certa negligência das decisões anteriores na promoção das diligências solicitadas pela contribuinte. Eu estou aplicando o artigo 59, parágrafo 3º, no decreto 70235, que permite-nos superar as alegações preliminares quando no mérito for possível prover o recurso. E passando ao mérito, em resumo, a recorrente pleiteia a reforma do julgado, apontando que em sua DIPJ e declarações de compensação existiam equívocos de ordem formal, pois por descuido, ao preencher a DIPJ 2005, deixou de informar na ficha 12A o valor das retenções de imposto de renda retido na fonte no ano calendário de 2004. Dada a informação de que a recorrente, embora a princípio tivesse apresentado 26 decômpitos, não impugnou as duas primeiras e as duas últimas, e com o pagamento dos débitos dela decorrentes, aqui busca o reconhecimento da homologação das declarações de compensação não quitadas através do reconhecimento do direito ao crédito relativo ao saldo negativo de imposto de renda da pessoa jurídica de 2.185.926,93. Logo, a decômpito que a recorrente pretenda ter considerada é de número que estava apresentado no artigo 9 de 2009.
na qual o saldo compensável constou corretamente informado de R$ 2.185.926,93. Esclarece que, de fato, por um lapso não foi informado na ficha 12A de sua DIPJ 2005 o montante do imposto de renda retido na fonte pela Petrobras, pelo Banco BNP e pelo Banco Bradesco S.A. no ano de 2004. Porém, demonstra que essas informações não deixaram de ser declaradas, já que na ficha 53 da mesma DPJ constou apropriadamente a informação sobre os valores retidos pelas referidas empresas, documento 4, e que também, por um lapso, ao informar em sua DIPJ as retenções na fonte realizadas pela Petrobras, Banco BNP e Bradesco, na ficha 53, a recorrente indicou códigos de retenção equivocado 3426 e 1708, ao invés de 6800 e 6147 e 6190, respectivamente. Com base nesses argumentos, sustenta que os erros formais no preenchimento da DIPJ e das declarações de compensação não caracterizavam a efetiva existência do direito creditório, nem muito menos pode acarretar na impossibilidade de seu aproveitamento nos termos do artigo 74 da Lei 9.430 de 96, sob pena de enriquecimento ilícito ou erário. Aponta que a existência do direito creditório resta evidente na análise dos informes de retenção e pela informação lançada na ficha 53, já que os erros formais praticados nas declarações de compensação relativos à informação de código incorreto podem ser esclarecidos e não resta dúvida de que no ano calendário de 2004 ela efetivamente sofreu a retenção do imposto de renda na fonte pela Petrobras no valor de R$ 2.185.926,93, apesar de ter deixado de informá-lo na ficha 12A de sua DIPJ 2005, informando apenas na ficha 53 e no livro Razão, documento 10. Traz que, devido aos erros de preenchimento na ficha 12A, apesar de ter apurado resultado negativo naquele ano calendário, acabou contraditoriamente apurando imposto de renda a pagar, cujo pagamento ainda que tal débito não passasse de uma ficção originada de erro no preenchimento da DIPJ, haja vista que naquele ano o calendário apurou o prejuízo que foi realizado. Demonstrando as operações praticadas e as condutas por ela realizadas na apuração, indica que, conforme consta na DIPJ de 2005, referente ao ano calendário de 2004, ofereceu à tributação os rendimentos recebidos pela Petrobras nos valores que listo aqui e códigos correspondentes. Vocês podem acompanhar pelas tabelas aí do VOL. Sofreram a retenção do IR conforme se pôde verificar. Então, aqui, a gente tem um primeiro valor aqui de 595.089 no código de retenção 6147, o segundo valor de 1.589.950.82 no código 6190. Sendo assim, demonstrada a contabilização e o oferecimento à tributação dos rendimentos auferidos, não resta dúvida de que os respectivos valores de imposto de renda-fonte devem ser abatidos do imposto de renda pessoa jurídica a pagar no final do ano calendário, gerando o crédito de saldo negativo no valor pretendido aqui de R$ 2.185, objeto do pedido da recorrente apresentado em 9 de setembro de 2009. Nesses termos, considerados os esclarecimentos trazidos pela recorrente em seu recurso, entendo demonstrado o saldo negativo, razão pela qual há de ser reconhecido também o crédito. Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de superar as alegações preliminares e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário. É o voto, presidente. Muito bem, doutora Luciana. Alguém tem alguma dúvida para tirar? Alguma consideração a fazer? Podemos passar a votação, então? Doutor Camerano. Acompanho a relatora, presidente. Doutor Daniel. O Daniel não está, presidente. Desculpa. Deixa eu ver, doutora Letícia. Acompanho a relatora, presidente. Doutor Carlos André. Presidente, acompanho a relatora. Doutor Nelson. Acompanho o voto. Doutor Marcelo. Também acompanho, presidente. Doutora Mauritânia. Com a relatora, presidente. Também acompanha a relatora, então temos por unanimidade de votos superar a alegação de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário,
para reconhecer o crédito no valor de R$ 2.185.926,93 e homologar as compensações realizadas até o limite do valor reconhecido. É isso, doutora? Sim, senhores. Isso, presidente. Doutor Leonardo, até logo. Um abraço. Igualmente. Até mais, até a próxima. Muito bem. Item 134, vamos ao item 147, então. Alberto, o patrono do 147 está na sala já? Sim, presidente. É só acompanhamento, tá? Você pode chamá-la, por favor? Farei a convocação. Luciana, até se você quiser, eu dei uma olhada na DPJ, inclusive as receitas Item 147 relativas ao fonte, né? Carlos, eu não estou conseguindo te ouvir, que está com ruído. Por favor, verificar a mensagem Depois privada. eu falo. Tá. Patrona convocada, presidente. Obrigado, Alberto. Boa tarde, doutora. Boa tarde, presidente. Boa tarde, conselheiros. Então, nós temos acompanhando o julgamento a doutora Liliane Patrícia Lima Bom Tempo. Bom, item 147, embargante JP Morgan, Investimentos e Finanças Limitada, da minha relatoria. Vamos ao voto. Trata-se, então, de embargos de declaração opostos por JP Morgan Investimentos em Finanças, em face do Acórdão 14.01.004.090, prolatado na sessão plenária de 12 de dezembro de 2019, por meio do qual este colegiado decidiu, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Abaixo eu reproduzo a ementa. A questão para negar provimento, a questão fundamental para negar provimento ao recurso foi a ausência de provas do crédito, tá? Bom, foram apontados os seguintes vícios em relação ao julgado. 2 vícios. Primeiro, omissão a respeito da decadência do direito da autoridade fiscal em questionar o crédito de saldo negativo declarado na DPJ 2001. E o segundo, uma contradição, caracterizada pelo entendimento dessa turma pela ausência de prova do oferecimento de receitas financeiras à tributação, com menção à súmula CARF número 80. O despacho de admissibilidade, de folhas 517 e 523, admitiu os embargos tão somente em relação ao item A, acima, a omissão. Abaixo reproduz o trecho do referido despacho em que é admitida a omissão apontada. Omissão a respeito da decadência do direito da autoridade fiscal em questionar o crédito de saldo negativo declarado na DPJ 2001. Aduz a embargante que a decisão foi silente quanto ao argumento recursal pela, e aí abro aspas, decadência do direito da RFB de questionar o saldo negativo declarado na DPJ 2001. Em síntese, assim argumenta. Isso nos embargos, né? Como esclarecido na impugnação e no recurso voluntário da embargante, o saldo negativo de RPJ declarado na DPJ 2001 foi tacitamente homologado frente ao decurso do prazo decadência de 5 anos. Palavras dela, né? Sendo assim, a Receita Federal não poderia questionar a legitimidade do crédito sob pena de desrespeitar os artigos 74, parágrafo 5º da Lei 9.430/96, 150, parágrafo 4º,
ou 173, inciso 1º do CTN. Continua a recorrente nos embargos. Mesmo diante da robustez dos argumentos e jurisprudência apresentados pela embargante, o acordo embargado não teceu uma linha sequer acerca da decadência do direito da EFB de questionar o saldo negativo declarado na DPJ 2001. O acordo embargado simplesmente afirmou que a embargante não teria apresentado os documentos necessários para comprovar seu crédito, olvidando-se que a embargante não tem qualquer obrigação de guarda de documentos relacionados a uma apuração de RPJ em período atingido pela decadência, conforme fixado pelo artigo 195 do CTN. Aí eu volto ao despacho. Considerado o exposto e compulsada a decisão embargada, verifica-se que assiste razão embargante, uma vez que o argumento recursal relativo à homologação tácita é mencionado no relatório do acórdão, mas não se verifica manifestação do colegiado acerca da alegada impossibilidade de não reconhecimento do direito creditório relativo ao saldo negativo de RPJ do ano calendário de 2000, por decurso do prazo da administração tributária para essa providência. No tocante a essa questão, tem-se pronunciamento do colegiado somente em relação à quitação das estimativas dos meses de setembro a dezembro, quando teria sido utilizado saldo negativo apurado no ano calendário de 96. E aí eu reproduzo o trecho do recurso voluntário, agora do recurso voluntário, aonde a recorrente trata desse assunto, tá? Depois, lá no voto, eu vou me referir a novamente a uma parte desse recurso voluntário. Mais para baixo, na folha 5, continuo com o despacho de admissibilidade, tá? O trecho do recurso foi intitulado de, abre aspas, 3.1, da homologação tácita das compensações realizadas pela recorrente, fecha aspas. Referido título sugere que vá se tratar da homologação tácita da declaração de compensação, que se dá após decorridos 5 anos da entrega da decompra. O patrono chega até a citar o parágrafo 5º do artigo 74 da Lei 9.430 de 96. Ocorre que, materialmente, o que se vê no recurso é a defesa da tese de que o saldo negativo, saldo credor, apurado quando da entrega da DPJ 2001, ocorrido em junho de 2001, não poderia ser contestado ou questionado por conta da decadência do lançamento, decurso do prazo de 5 anos do fato gerador da obrigação tributária relativo ao exercício 2001. Os embargos também não tratam nem citam o termo homologação tácita da declaração de compensação. Apenas se referem, muito en passant, reproduzindo o mesmo parágrafo do recurso voluntário, ao parágrafo 5º do artigo 74 da Lei 9.430. Mas, novamente, o foco é na decadência do lançamento decorrente da entrega da declaração. O tema relativo à decadência do lançamento decorrente da entrega da DPJ 2001, efetivamente, não foi objeto do acórdão do recurso voluntário, razão pela qual admito os embargos nesse ponto específico, delimitado às razões em que foi proposto. Tá? Portanto, agora, meu relatório nesse voto. Portanto, a apreciação dos presentes embargos está delimitada tão somente à questão relativa à alegação de homologação tácita do saldo negativo que teria sido apurado na DPJ 2001. De acordo com o entendimento da recorrente, a Fazenda Nacional não poderia contestar o referido saldo negativo, pois teria se operado a decadência para tal, conforme disposto no artigo 74, parágrafo 5º da Lei 9.430, artigo 150, parágrafo 4º, ou 173, inciso 1º do CTN. Esse é o relatório. Vamos ao voto. E aí eu faço, primeiramente, um resumo, um apanhado dos fatos que cercam o próprio pedido da recorrente, tá? O pedido de restituição e compensação. E digo, a recorrente pleiteia crédito originário de saldo negativo de RPJ do ano calendário de 2000, no importe de 350.181,61, para fazer frente às compensações declaradas nas PER de compras de folhas 8 e 68. O acórdão de manifestação de conformidade
manteve o entendimento proferido pela DERAT São Paulo, no despacho decisório, de que não haveria saldo negativo de RPJ a ser reconhecido, haja vista que a DPJ 2001 teria informado, na realidade, imposto a pagar de 55.026,25. Ok? Além disso, não teria sido provado nos autos o alegado erro no preenchimento da DPJ 2001, que teria deixado de informar o imposto retido na fonte pela empresa JP Morgan Chase Bank, National Association, incidentes sobre aplicações financeiras de renda fixa, no valor de R$ 350.181,61. Também não restou provado que os rendimentos que teriam dado origem à retenção foram oferecidos à tributação pela recorrente. Esses foram os mesmos fundamentos para a denegação do recurso voluntário por esta turma, adotados no Acórdão 1401-004-090, de 12 de 12 de 2019, em relação a esse ponto específico. Como vimos no relatório, a apreciação dos presentes embargos está delimitada tão somente à questão relativa à alegação de homologação tácita do saldo negativo, apurado para o exercício 2001. De acordo com o entendimento da recorrente, a Fazenda Nacional não poderia, eu repito o entendimento da recorrente, tá? Ao citar o artigo 74, parágrafo 5º da Lei 9.430/96, a recorrente comete seu primeiro erro em relação ao tema objeto dos embargos. Isso porque o referido diploma legal trata da homologação tácita da declaração de compensação, que ocorre após o decurso do prazo de 5 anos após a apresentação do respectivo documento, sem que haja manifestação do órgão da administração tributária. Além de citar, eu reproduzo o artigo 74. Além de citar o diploma legal equivocado, a digressão que faz a recorrente a respeito da suposta homologação do saldo negativo de RPJ do ano calendário 2000 é completamente desarrazoada. Materialmente, o que se vê no recurso é a defesa da tese de que o saldo negativo, saldo credor, apurado quando da entrega da DPJ 2001, ocorrida em junho de 2001, não poderia ser contestado ou questionado por conta da decadência do lançamento, decurso do prazo de 5 anos do fato gerador da obrigação tributária relativo ao exercício 2001. O acórdão recorrido, segundo a embargante, teria deixado de se pronunciar a respeito da alegada homologação tácita da DPJ 2001, no que tange ao crédito de saldo negativo de RPJ apurado no ano calendário 2000. Segundo suas próprias palavras, postas no recurso voluntário, e aí eu reproduzo, vou ler para vocês, a Receita Federal não poderia jamais ter indeferido as compensações realizadas pela recorrente por suposta ausência de comprovação do saldo negativo de RPJ na sua DPJ 2000, já que nos termos do exposto do artigo 74, parágrafo 5º, Lei 9.430, artigo 150 e 173 do CTN, operou-se a decadência para tal análise. Aqui, a segunda e mais grave impropriedade da tese esposada. Haja vista que, como já dito, a DPJ 2001, e não 2000, como é erroneamente apontado pela recorrente, foi apresentada originalmente dentro do prazo legal com o resultado de imposto a pagar, no valor de 55.026,21. E aí eu reproduzo a ficha 12A da DPJ 2001, vocês podem perceber, ele cometeu um erro, na realidade, porque ele não informou o imposto retido na fonte, na ficha 12A, tá? E apurou nessa DPJ o valor de imposto a pagar de 55.026,21. Tá ok? E outro erro que ele cometeu é apontar na Perdecomp como crédito dele os próprios R$350 mil que deveriam constar aqui da ficha 12A, o imposto retido na fonte. Ele aponta como saldo, como crédito, os R$350 mil que foram objeto do imposto retido na fonte. Se houvesse comprovado o saldo negativo, seria 350 mil menos o que foi apurado de imposto a pagar ali, 55.026. Ok? Essa declaração não foi retificada pela recorrente, a DPJ 2001, apesar de a mesma ter sido intimada pela autoridade administrativa para, se assim o quisesse, proceder à correção conforme a intimação de folha 05, que reproduz abaixo naquilo que é o essencial. Então, a autoridade lá da DERAT, quando iniciou a análise da Perdecomp, ela verificou essa incongruência. Olha, a contribuinte está requerendo saldo negativo, mas ela apresentou o imposto a pagar. O que faz a DERAT? Intima a contribuinte.
contribuinte, existe uma inconsistência aqui. Ou você retifica a PERDECOMP, ou você retifica a DPJ. O contribuinte não fez nenhuma coisa nem outra. Assim, as primeiras informações prestadas ao fisco a respeito da existência de saldo negativo de RPJ para o ano calendário 2000 foram consubstanciadas na PERDECOMP, a primeira dentre tantas apresentada em dezembro de 2003, que ela apresentou a primeira DECOMP em 2003, depois, durante os anos de 2004, eu acho que até 2005, ela apresentou outras DECOMPs utilizando o mesmo crédito, tá? E na manifestação de conformidade, apresentada em setembro de 2008, através da qual a recorrente informa ter cometido um lapso, e aí eu estou botando entre aspas, porque é esse o termo que ela usa, ter cometido um lapso no preenchimento da ficha 12A da declaração, e um outro lapso, também utilizado por ela, ao não transmitir a DPJ retificadora. Portanto, não há que se falar em homologação tácita ou decadência em face da Fazenda Nacional para análise da DPJ 2001, como quer fazer crer a recorrente. Tal tese, a rigor, deveria operar justamente contra a própria contribuinte, haja vista que a DPJ foi entregue com a informação da existência de imposto a pagar, tendo sido objeto de pedido de retificação de ofício de sua parte, tão somente por ocasião da apresentação da manifestação de conformidade em setembro de 2008. Abaixo aqui eu reproduzo um trecho da manifestação de conformidade, onde ela pede, item 9, pois bem, de forma a corrigir o equívoco havido, a JP Morgan requer que seja retificada de ofício a sua DPJ 2001, conforme demonstra a DPJ a ser retificada. Então, ela apresenta nos autos uma DPJ que seria a retificadora, mas não entregou. E pede para a gente fazer, para a autoridade fazer a retificação de ofício. De todo modo, cabe abrir um parênteses a respeito do tema decadência, até para melhor informar a recorrente, principalmente quando se trata de casos de restituição e compensação, com apontamento de saldo negativo de RPJ e CCL como crédito. A decadência opera a favor da segurança e da estabilidade das relações jurídicas. Assim, passados 5 anos da ocorrência do fato gerador, o fisco não pode formalizar o lançamento para a exigência de crédito tributário, nem tampouco impor penalidades. Entretanto, quando se está tratado de lançamento por homologação, ao fisco cabe exercer o controle da legalidade do ato praticado pelo contribuinte para determinar se foram obedecidas as normas que orientam a correta apuração do resultado tributável do exercício sob análise. Esse controle de legalidade do lançamento realizado busca averiguar a correta determinação do quantum apurado, ao identificar se as receitas tributárias e as despesas incorridas foram corretamente declaradas na apuração do resultado final do exercício. Em caso de haver qualquer tipo de divergência em relação ao resultado tributável, a partir da apuração efetuada pelo fisco, cabe à autoridade administrativa exigir que o contribuinte faça as correções necessárias, em sendo o caso, fará o lançamento de ofício do imposto que deixou de ser apurado ou recolhido de acordo com a legislação aplicável. No caso de restituição, ressarcimento e compensação, também há prazo definido para se exercer o direito. Se no lado da exigência tributária está-se a proteger o direito do contribuinte, quando se trata de restituição, ressarcimento e compensação, o interesse a ser protegido é o da própria fazenda pública. Por isso, é dever do fisco proceder à análise do crédito desde a sua origem até a data em que é requerida a restituição, compensação e ressarcimento, sendo de responsabilidade do contribuinte fazer prova da certeza e liquidez do crédito tributário pleiteado, conforme o exposto no artigo 170 do Código Tributário Nacional. Para tanto, deve o contribuinte manter toda a documentação relativa ao crédito que diz possuir, até que todos os processos que digam respeito ao mesmo sejam encerrados. E aí eu reproduzo o artigo 264 do Decreto 3.000 e o artigo 37 da Lei 9.430 para fundamentar o que eu acabei de colocar. Conclui-se do dispositivo acima reproduzido que os mesmos convivem de forma absolutamente harmoniosa com os princípios da decadência e da homologação tácita, a que se refere os artigos 149, parágrafo único, 150, parágrafo 4º e 173, todos do CTN. Assim, se determinada apropriação vier a influenciar o resultado da apuração de um crédito tributário no futuro, a mesma poderá vir a ser objeto de verificação, conforme já dissemos anteriormente, até que todos os processos que trazem a utilização daquele crédito sejam encerrados. Esgotado o prazo fixado na norma, não se permite que a base de cálculo de tributo seja alterada por intermédio do lançamento tributário. Entretanto, a composição de eventuais saldos negativos de tributo que venham a influenciar pedidos futuros de restituição e compensação
devem ser verificados. Não há nos autos nenhuma indicação de que a autoridade fiscal tenha alterado a matéria tributável ou o imposto devido por intermédio do lançamento tributário. Mais uma razão para não se falar em homologação tácita, como restrição à apuração do direito creditório pleiteado, tampouco a decadência, cogitada pela recorrente. Reclamante. Por todo exposto, acolho os embargos... É a Siri. Por todo exposto, acolho os embargos sem efeitos infringentes para sanar a omissão levantada pela contribuinte. E é assim que eu voto. Alguma consideração, gente? Alguma dúvida? Passemos à votação, então. Doutor Camerano. Parabéns pelo voto, senhor presidente. Eu acompanho o relator. Doutora Luciana. Acompanho, presidente. Doutor Carlos. Acompanha, presidente. Doutora Letícia. Acompanhe, presidente. Doutor Nelson. Acompanho o voto. Doutor Marcelo. Também, presidente, acompanho. Doutora Mauritânia. Com o relator, presidente. Eu, obviamente, acompanho meu voto, né? Então, temos, por unanimidade, acolher os embargos sem efeitos infringentes para sanar a omissão levantada pela contribuinte. Ok? Doutora, está dispensada. Muito obrigado, viu? Ok, obrigada. Até logo. Até logo. Muito bem. Apoio, por gentileza. Oh, tem alguém faltando. Quem é? 3, 6, 8. Não, está todo mundo aí, desculpa. Apoio, o item 161, você pode convocar a patrona? Faria a convocação, presidente. Obrigado. Item 161 da pauta, seu processo será julgado agora. Eu vou verificar a mensagem privada no chat. Patrona convocada, presidente. Obrigado, Alberto. Boa tarde. Doutora Thaís? Olá, boa tarde. Oi, boa tarde. Agora sim. Seja bem-vinda à nossa sala, doutora Thaís. Obrigada. A senhora vai sustentar, né? Isso. Então, bom, deixa eu primeiro apregoar o processo, né? Nós estamos julgando, então, o item 161, recorrente usina São Martinho S.A., da qual eu sou o relator. Tá ok? Ok. Vou entrar no voto aqui. Bom, já vou adiantando que eu estou sugerindo, tá, a conversão do julgamento em diligência. Tá? Então, se a senhora me permitir, eu faria um relatório breve, iria direto para o voto, né? E não sendo aceita a diligência, aí a senhora faria a sustentação. Se a senhora não se importar, não tem problema. Se quiser sustentar também, fica à vontade, tá? Não, eu concordo. Inclusive, nesse caso, como eu sei que houve a juntada de muitos documentos, eu até concordo com a questão de ir para a diligência para comprovar mesmo, reconhecer esse crédito que a gente está alegando. Tá ok, então. Obrigado. Bom, trata o presente processo de perda de compra, através da qual o contribuinte compensa diversos débitos com crédito de pagamento ao maior indevido de imposto de renda retido na fonte.
rendimento de trabalho assalariado, apurado no período de apuração 11 de janeiro de 2003, segunda semana de janeiro, no valor de 80.460,44. O crédito informado é derivado do DAF de folhas 4, cujo vencimento e recolhimento se deram em 15 de janeiro de 2003, no valor de 119.765,35. Ok? A compensação não foi homologada, haja vista que a autoridade fiscal identificou algumas divergências entre os valores declarados em DIF e DCTF em relação aos documentos que instruem o processo. Mais precisamente, os relatórios intitulados de Movimentação de IRRF. Esse relatório juntado pela recorrente, tá? Assim, a autoridade fiscal não conseguiu firmar a convicção necessária para conceder o crédito pleiteado e homologar a compensação declarada. Abaixo sintetizo as divergências apontadas pela autoridade fiscal. Quais seriam elas? Primeiro, o contribuinte recolheu efetivamente 132.479,22 sob o Código 0561, referente à semana de 5 a 11 de janeiro de 2003. No relatório de folhas 6 a 12, na DCTF original, transmitido em 15 de maio de 2003, informou o contribuinte que o valor a recolher naquela semana seria, no entanto, de 119.765,35. Posteriormente, retificou aquele relatório para modificar a informação anterior, afirmando que o valor a recolher era, na verdade, de 39.304,21. E como recolher a 119.765,35, teria direito a 80.460,44 de restituição, valor informado no formulário pagamento a maior indevido folha 02. 4. Em 23 de 11 de 2004, retificou a DCTF, informando o débito de 52.018,78, referente à semana de 5 a 11 de janeiro de 2003, em vez dos 39.304,21. Observa-se também que o contribuinte informou nos relatórios apresentados por intimação, de tabela 2, o valor total a pagar no mês de janeiro de 2003 de 88.778,35, mas na DIF informou 257.101,86. Então, diante dessas divergências encontradas, a autoridade administrativa não concedeu o direito creditório e não homologou as compensações, tá? E resignada com o indeferimento de seu pedido, a recorrente apresentou a manifestação de conformidade, folha 53 e 55, através do qual alega, em apertadíssima síntese, e aí eu quero que vocês prestem atenção, tá? A dificuldade encontrada palavras dela, a dificuldade encontrada pelo auditor em entender tais informações se deve ao fato deste não ter levado em consideração que, à época dos fatos, as retenções sobre os valores pagos nos autos de reclamações trabalhistas também eram lançadas sob o Código 0561, conforme determinava a legislação vigente, mesmo não sendo referentes ao IRRF sobre remuneração do trabalho assalariado. Assim, embora o contribuinte tenha efetivamente recolhido 132.479,22, referentes à segunda semana de janeiro, sob o Código 0561, somente 39.304,21 eram realmente devidos a título de imposto de renda sobre remuneração do trabalho assalariado. O mesmo explica com relação aos 52.18,78, informados no DCTF retificadora, uma vez que contemplam 39.304 mais 12.714,57 pagos posteriormente, lançados sob o mesmo código. Desta forma, se observa que os 80.460,44 de fato foram pagos a mais de forma equivocada. Bom, a manifestação de inconformidade foi apreciada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento do Rio de Janeiro, que proferiu o acordo número tal, cuja ementa eu reproduzo abaixo. Não satisfeita, a recorrente apresentou o recurso voluntário, ela indeferiu, óbvio, né? Não satisfeita, a recorrente apresentou o recurso voluntário de folhas 88 e 108. Em seu recurso, a contribuinte traz nova argumentação para a origem do crédito tributário. Se não, vejamos. Reproduzo aqui as alegações da recorrente no recurso voluntário. Vale esclarecer que o erro constatado no primeiro relatório foi que nele, por lapso, foram relacionados todos os pagamentos realizados a título de 13º
e as respectivas retenções, valores estes que já tinham sido apontados no anexo relatório de IRRF de dezembro de 2002, DOC 03, e sobre os quais já tinha sido recolhido o correspondente imposto, DOC 04, comprovante de recolhimento. Em outras palavras, a recorrente, ao emitir o primeiro relatório de fonte de janeiro, incorreto, e ao recolher com base neste o fonte no montante 119.765, incluiu nas movimentações valores já lançados no relatório de dezembro e recolheu quantia já paga aos cofres públicos. E aí, gente, eu vou direto ao voto agora, tá? Como vimos no relatório, tanto o despacho decisório quanto a decisão recorrida fundamentaram a denegação do pedido na ausência de provas cabais do alegado direito ao crédito. O recurso voluntário acenou com nova hipótese para a origem do crédito pleiteado, aduzindo que as divergências encontradas nos valores informados no relatório Movimentação de IRF relativamente à segunda semana de janeiro de 2003, documento original, vide folha 0713, onde consta o imposto retido de 119.756,35 e o valor informado no relatório corrigido, folha 1417, no qual foi apurada a retenção de 39.304,91, referir-se-ia aos pagamentos realizados a título de 13º e às respectivas retenções, constantes do relatório de dezembro de 2002. Para comprovar o alegado, juntou os documentos de folhas 261.350, constituindo relatórios de IRRF sobre a folha de pagamentos, DAFs, demonstrativos analíticos do crédito alegado, livro-razão relativo às ações trabalhistas. Fiz uma breve análise dos referidos documentos em um esforço de conferir a validade das alegações da recorrente em relação ao direito pleiteado, e cheguei à conclusão de que existem indícios, ou pelo menos inícios de provas, que precisam ser melhor verificadas. Assim, sou da opinião que o processo baixe em diligência à unidade local para que avalie os documentos juntados pela recorrente com recurso voluntário e verifique sua eficácia para comprovar o direito pretendido. Elaborando o relatório conclusivo, que deverá ser submetido à apreciação da contribuinte para, querendo, se manifestar dentro do prazo de 30 dias. Após esse prazo, deve o processo retornar para esse Conselho para a continuidade do julgamento. Por todo disposto, proponho converter o julgamento de diligência nos termos acima expostos. Alguma dúvida? Passemos à votação, então. Doutor Camerano. Senhor presidente, diante de tantos equívocos, né, cometidos pela recorrente, realmente fica difícil fazer um julgamento aqui, né, está pronto para ser julgado, né? Acompanha o relator, presidente. Doutora Luciana. Também acompanho, presidente. Doutor Carlos. Acompanho, presidente. Doutora Letícia. Acompanho, presidente. Doutor Nelson. Acompanho o voto. Doutor Marcelo. Também acompanho, presidente. Doutora Mauritânia. Acompanho, presidente. Então, temos por unanimidade de votos converter o julgamento de diligência nos termos do voto do relator. Tá ok? Obrigado, doutora. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Muito bem. Com isso, meus caros colegas, encerramos a reunião de julgamento do mês de outubro de 2020. Eu gostaria de pedir ao apoio que encerrasse a gravação, por gentileza.